Nós vamos ter mais um estudo com Moré Luiz Felipe. Ontem eu apresentei ele. É um estudioso da Brit Hadashah, um pesquisador sobre Yeshua. É o meu professor, eu estudo com ele. Então, hoje, fiquem atentos. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, bem rápido. A linguagem que o Moré vai usar hoje, ela é muito técnica. Se você não ficar atento, você não vai entender. Aliás, ficando atento, já vai ser um pouco complexo. Então, eu peço a vocês, é porque se eu disser que mesmo ficando atento, eles não vão entender nada, isso choca muito, né? É porque eu deixei meu pensamento falar. Não pode. Tem só que pensar. Compreende? Então, veja só. Se concentrem. Porque não tem como explicar Yeshua com palavras comuns. Não tem como explicar ele com palavras comuns. Com palavras básicas, simples. Então, por favor, se atentem ao que vai ser ensinado. Baruch Hashem. A palavra é sua, que Hashem te abençoe grandemente. Obrigado. Shalom, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Hoje, o tema da nossa ministração é especificamente sobre uma questão que talvez seja uma dúvida de muitas pessoas. Quem é Yeshua? Quem é o Eterno? Os dois seriam a mesma pessoa ou não? Existe trindade? Não existe? Como é isso? Como isso entrou no cristianismo? Isso fazia parte da fé original dos seguidores de Yeshua? E eu posso adiantar para vocês que não fazia. A forma que os discípulos de Yeshua entendiam a ele era totalmente diferente, porque eles entendiam Mashiach e Yeshua conectado com as profecias judaicas da Bíblia, da Tanar. A Tanar é um código para a Torá, os Salmos e os profetas, né? Então, na Tanar, na Bíblia, existem mais de 300 profecias que indicavam quem deveria ser o Messias, quando ele deveria vir e por que o Messias teria que vir, né? Muitas pessoas aqui cantamos louvores muito legais sobre o Mashiach, mas para que o Mashiach tinha que vir? E se o Eterno é nosso Deus, como que nós temos acesso ao Eterno? Então é sobre isso que nós falaremos aqui agora. Quem é Yeshua? Quando, por quê, de onde veio e que grau espiritual ele ocupa? E eu começo aqui mostrando uma imagem que não é uma imagem cristã, é uma imagem judaica. Essa imagem é saída de dentro do judaísmo cabalista. Ela nos mostra o que a gente conhece como Etz Haim, a árvore da vida. A estrutura através da qual o Eterno cria o universo. E de uma forma muito curiosa, tem um homem com os braços abertos no meio, equilibrando todas as sefirot. O que são essas sefirot? São os atributos do Eterno. O atributo de Keter, que é a coroa, de Hormá, que é a sua inteligência, a sua sabedoria, né? E Biná, que é o entendimento. Então, o Eterno, ao criar todas as coisas, ele usa os seus atributos, que se manifestam como essas sefirot. Mas o mais curioso nessa imagem judaica é que aparece um homem no meio. Que homem é esse? E por que ele nos lembra tanto a figura do Mashiach e Yeshua, crucificado? Notem que nas mãos dele, de um lado você tem a misericórdia e na outra mão você tem a severidade. Mas no meio do coração você tem a beleza, que é a junção perfeita do atributo de misericórdia de Deus junto com o seu rigor. O equilíbrio disso é o coração do Mashiach, que é a beleza. Mas por que dessa imagem e o que tem esse homem, né? Bom, vamos ler aqui um pouquinho
do trecho que está na Brit Hadashah, no Novo Testamento, no livro de Colossenses. E esse texto de Colossenses, ela é uma Cabalá pura. O que vem a ser Cabalá? No hebraico significa recebido. É um conhecimento codificado, um conhecimento mais profundo. No grego, tem uma palavra semelhante que é chamada de revelação, que em grego é apocalipse. Então, a Cabala e o Apocalipse são duas formas de entender os conhecimentos mais elevados, os segredos mais profundos da Bíblia, que o Eterno deixou reservado aos seus santos. E a gente vê que mesmo no Novo Testamento, tem um texto aqui completamente codificado, mostrando sobre como seria o Messias. E o texto diz: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes. Tudo foi criado através dele e para ele. Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo, que é a congregação de Israel. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha a supremacia. Porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. Olha que texto profundo que Colossenses nos mostra quem é o Mashiach e o que ele fez. Então, isso aqui eu já adianto para vocês que está em plena concordância com o conhecimento cabalista judaico, que vai nos dizer o seguinte: da cultura judaica, nós podemos apreender algumas coisas muito simples. Primeiro, o Criador não é criatura. O Criador não habita no mundo existente, no mundo material, no mundo físico. Como disse Salomão, nem os céus dos céus poderiam contê-lo, quanto mais essa casa que eu construí em teu nome. Então, o Eterno, a gente repete todos os dias. Qual é a declaração de fé do povo judeu? O Shema. E o Shema diz o quê? Ouve, Israel, o Eterno é nosso Deus e o Eterno é um. Não 3, não 10, um. E um para o Eterno significa um, indivisível. E ele é conhecido na cultura judaica, o Eterno, Hashem. Ele vai além de tudo o que nós imaginamos. Tudo que é físico, material, além de todo o espaço, de todo o tempo, de toda a matéria, além dos infinitos, porque não existe só um infinito. Para quem conhece um pouquinho da matemática de fractais, sabe o que eu estou falando. Existem infinitos dentro de infinitos. E é uma coisa que nossa cabeça arranca a tampa, porque a gente não consegue nem pensar. E tudo isso subsiste através do Eterno. O Eterno, ele não é só um sem limite. A palavra Ein Sof, em hebraico, na visão judaica, significa o sem limite, o Eterno. Certo? Mas o Eterno, ao criar todas as coisas, ele teve o desejo de doar. Então, o Eterno, ele criou todas as coisas. Mas como o Eterno criou todas as coisas? Como ele fez as coisas? Ele gera o que na cultura judaica se chama de um esvaziamento. Porque se o Eterno está em todo lugar ao mesmo tempo, então tudo o que existe é o Eterno. E não haveria nada fora do Eterno.
E na sabedoria judaica nos é dito, nos é explicado, que o Eterno reservou em si mesmo um espaço vazio. Fez um certo vácuo. E nesse vácuo, nesse espaço vazio, o próprio Eterno emana um pequeno raio da sua luz, que é chamado de Kav. Desse raio, essa luz, quando entra dentro desse espaço vazio, essa luz se desenvolve nesses 10 atributos de Deus, nessas 10 sefirot, que começam com a forma esférica e tomam a forma de um homem original. Então, a imagem e semelhança do Eterno é um ser, um homem original, que é a imagem e semelhança do próprio Hashem. E que através desse homem original, que não é um homem físico de matéria, ele está superior a tudo que existe, dentro desse Kav, ele é chamado de Adam Kadmon, que os rabinos dizem que esse Adam Kadmon é o Mashiach. Ele procede da parte do Eterno, mas ele não é o Eterno. Ele é o que a gente chama de Memra Hashem, ou seja, a palavra do Eterno. Mas como entender isso? Ora, muito simples. Assim como a sua palavra não é você, da mesma forma, o Mashiach, que é a palavra do Eterno, não é o Eterno. Mas a sua palavra torna manifesto para todas as pessoas tudo o que se pode saber sobre você. Esse é o papel da sua palavra. Quando você abre a boca e conta quem você é, a sua palavra está te revelando ao mundo. Mas a sua palavra não é você mesmo. Ela é uma representação, ela emana de você, ela não é criada por você, mas ela emana de você. Da mesma forma, o Mashiach, ele emana do Eterno. Por que eu estou falando emana? Eu estou falando de propósito. Porque a gente vai ver que através desse Mashiach, o Eterno, para criar todas as coisas, criou o que a gente chama de 4 mundos de sublimidades diferentes. O que seria? São os mundos superiores. Certo? Então, digamos que aqui está a luz do Eterno. E à medida que ele emana essa luz dele, vai se dividindo em 4 mundos com diferentes níveis de intensidade da luz do Eterno. Até chegar no último mundo, lá embaixo, lá atrás, que é um mundo físico, material, onde existe eu, você, todos os planetas, todas as estrelas, galáxias, animais, espaço, tempo. Tudo isso faz parte do universo físico, que é o último de todos os mundos. É o mais grosseiro de todos os mundos. Tudo isso veio à existência através desse homem original, que é a palavra do Eterno. E o que a palavra faz? A palavra é aquilo que organiza todas as coisas, dando a elas funcionalidade. O papel da palavra é isso. Quando você tem ali, quer escrever um texto, você tem que organizar o pensamento, organizar cada palavra que você vai usar, botar uma depois da outra. Então a palavra tem o papel de um organizador de tudo que está criado. Ela não apenas cria as outras palavras, mas as organiza dando sentido. Então, vamos pensar naquele parágrafo que eu estou falando. Quando eu coloco as palavras em ordem certa, dentro do seu contexto, na frase, aquilo faz um sentido para quem lê. E isso que é o grande papel da palavra, é aquilo que ordena e organiza tudo o que é criado. Então, nós temos uma palavra química dentro do nosso corpo, que se chama de DNA. Para quem estudou isso um pouquinho mais a fundo, o nosso DNA é composto por 4 tipos principais de bases, né, que a gente chama, né? E essas bases, elas vão se repetindo numa sequência gigantesca de substâncias dessa. E a organização delas, umas atrás das outras, é que vai dar origem
a todas as proteínas, tudo o que a gente faz no organismo, as nossas características, se tem cabelo louro, se tem olho azul, tudo que somos se deve a uma palavra química chamada DNA. É uma outra forma de palavra, não é uma palavra verbal, como a língua portuguesa. Então, por que eu estou falando tanto de palavra? Para vocês entenderem como o Eterno criou todas as coisas através do Mashiach. O Eterno, então, faz um espaço vazio, que a gente chama de Tzimtzum. Nesse espaço, lança-se um raio da luz do Eterno, e dali é emanado o Adam Kadmon, o homem original. E a partir desse homem original, do Messias, desse que é a palavra, é criado todas as coisas, todos os reinos celestiais, todos os anjos, todos os seres de todas as dimensões, vêm à existência através desse homem original, que é o Messias. Por isso, ele é antes de todas as coisas e superior a todas as coisas. Ele é superior a qualquer anjo, arcanjo, até o mais alto e mais elevado arcanjo veio à existência através de Yeshua. Tudo o que existe veio à existência através dele. Ele é o instrumento que Deus usou para organizar tudo o que seria criado. Mas ele próprio não é o Eterno. Da mesma forma que eu não sou a minha palavra. Percebe? Há diferenças enormes. Ah, mas está escrito, ele é a expressa imagem do Todo-Poderoso. Isso significa que ele é o Todo-Poderoso? Não. Uma fotografia é uma expressa imagem sua. E você é a fotografia. Né? A sua fotografia poderia se casar com seu cônjuge, por exemplo? Não. Você é você e a expressa imagem da sua pessoa é outra coisa, bidimensional, que é uma foto. Então, é muito interessante e importante nós sabermos discernir quem é quem. Quem é o Eterno e a sua palavra. E o Eterno, através do Mashiach, cria então 4 mundos com diferentes sublimidades. No mundo mais próximo da luz divina, nós chamamos de mundo de Atzilut, ou mundo da emanação. É um mar de misericórdia entre o Eterno e o Messias. Nenhum ser celestial tem acesso a esse nível de tão elevado e de tão próximo da luz do Eterno. E esse nível, ele é tão elevado, e o grau de amor que só o pai e o filho podem sentir um pelo outro ali, nenhum ser tem acesso a isso. Esse é o mundo da emanação. E Mashiach e Yeshua parte de cima desse mundo, e esse mundo surge através dele. Por isso que nós dizemos que Yeshua emana do Pai. Mas por que a gente não diz que ele é criado? Porque ele não foi criado. A minha palavra emana de mim, mas eu não posso chegar num escritório e construir a minha palavra com ferramentas e tal, não. A palavra não é criada, ela é emanada. Mas ela ser emanada não significa que ela é aquele próprio que a falou. Ela emana do Eterno, mas ao mesmo tempo ela não é o Eterno. E o Mashiach, depois que esse mundo de Atzilut, esse mundo sublime, esse mar de misericórdia entre o Eterno e o Mashiach é criado, tem aí um outro mundo que é mais grosseiro um pouquinho, que é o mundo de Beriá, que é o mundo da criação. Então, tudo o que é criado, o Eterno cria a partir desse mundo. Todos ali habitam os tronos, as grandes potestades celestiais, os grandes anjos, que auxiliam o Eterno no processo de criação intelectual de todas as coisas. Este é o terceiro céu. Para aqueles que estavam querendo saber, esse mundo de Beriá, que é o terceiro mundo, ele é o mundo da criação. E é onde todos os seres ali, os grandes tronos, os grandes anjos, auxiliam o Eterno na questão conceitual de todas as coisas. Abaixo desse mundo, e se afastando ainda da luz divina, nós temos o mundo de Yetzirah,
que é um mundo sublime e sutil, que ele envolve o nosso mundo físico. O nosso mundo físico é o mundo de Asiá, é o quarto e mais distante mundo da luz divina. Nós somos os mais longe de todos da presença do Eterno, né? Então, olha o que acontece. Nesse mundo de Yetzirah é onde está a maioria dos anjos, dos seres celestiais. E é nesse mundo que também operam as leis da matemática, as equações, as músicas, tudo o que dá sustentação para o mundo físico existir, é como se fosse um mundo que fica por fora e envolvendo todo o mundo físico, para fazer o mundo físico acontecer. Então, tudo que é mexido nesses níveis, mexe na matéria e no tempo e no espaço daqui. Então, notem que, embora a gente viva aqui no nosso dia a dia, esse mundo que estamos não é tudo o que há. Ele é uma fração mínima da realidade. Junto conosco aqui, interpenetrando conosco aqui, vivendo, podem ter centenas, milhares de seres celestiais aqui. Por quê? Porque são mundos mais sublimes, mais próximos da luz do Eterno. E à medida que esses seres vão envolvendo esse mundo, a gente sente mais e mais a presença do Eterno. Então, notem, esse então é o Adam Kadmon, dentro do conceito judaico. O Adam Kadmon, o homem original, é o Messias. Então, continuemos aqui. Vou ler aqui um trechinho sobre o que os rabinos falam sobre esse Adam Kadmon, sobre esse homem original. Ele é o modelo de toda a humanidade. É por isso que o Eterno, lá em Gênesis, falou: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O Eterno não estava falando consigo mesmo. Ele estava falando com o Messias. E como o Messias também foi feito à imagem e semelhança do Eterno, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Porque o ser humano ia vir à existência através do Messias, porque ele é a palavra do Eterno. E é a palavra do Eterno que vai organizar e criar todas as coisas. Então é por isso que o texto de Colossenses nos diz que todas as coisas, sejam nos tronos, potestades, nos céus, na terra, tudo veio à existência através de Yeshua. Inclusive o espaço e inclusive o tempo. Por isso que ele é antes de todas as coisas. Ele não foi o primeiro a ser criado. Ele foi aquele que é emanado da parte do Eterno antes mesmo de existir o tempo. É bem mais complexo o negócio. Antes do tempo existir, porque o tempo é só uma coisa material, o Eterno é maior do que isso tudo. E o próprio Mashiach, que é a imagem do Eterno, é maior do que o tempo. E tudo o que existe de físico veio à existência através de Yeshua. Vamos ver aqui o que os rabinos falam desse homem original. Eles dizem o seguinte: os rabinos acreditavam que Adam Kadmon encarnou, se fez carne. Olha isso, gente. O que está sendo dito? Os rabinos creem que o Adam Kadmon se fez carne e veio aqui. Olha só. E exemplificou a criação. O comentador medieval da Bíblia, Abraham Ibn Ezra, escreveu: aquele que conhece o segredo da alma humana e da estrutura do corpo humano é capaz de entender algo dos mundos superiores, pois o corpo humano é a imagem de um microcosmos. Enquanto ele desempenha um papel mítico no pensamento rabínico, Adam Kadmon ocupa um lugar ainda mais importante na cosmologia judaica mística. Esse homem celestial da antiguidade torna-se um aspecto importante de muitos sistemas subsequentes cabalísticos. Em alguns, Adam Kadmon é um macroantropos. O que é isso? É como se fosse um molde, é como se fosse um homem gigante.
e que todas as coisas no universo é como se fossem membros dele. E é isso que os rabinos falam, que todo o universo que existe, ele se assemelha a nosso próprio corpo, a organização do nosso próprio corpo. É engraçado que até os cosmologistas, os pesquisadores do espaço sideral, analisando as estruturas de galáxias, olhando para o espaço, chegaram à conclusão de que elas se organizam muito semelhantes a neurônios num cérebro humano. Olha isso. Então, tudo que há nesse universo sem fim é uma cópia do que existe dentro do corpo do ser humano. Nós somos um molde do universo. Porque o próprio Adão Kadmon, que é o Messias, é o molde por excelência de toda a criação. Então, ele seria um molde em macro, né, no tamanho grande do universo, da forma humana, contendo toda a criação, que significa a totalidade das sefirot, os 10 atributos de Deus. Na Kabbalah clássica, as 10 sefirot são mostradas frequentemente sobrepostas à figura do Adão Kadmon, como nós vimos. Então, mesmo na cultura judaica, os 10 atributos do Eterno são representados naquela árvore da vida, e o mediador entre o Eterno e toda a criação é o próprio Messias. Dentro da cultura judaica está um entendimento pleno de que o Eterno jamais iria se relacionar com o seu povo sem ser através do Messias. E tem uma coisa importantíssima: todo esse universo veio à existência através do Messias. E dentro de cada um de nós, nossa alma também, que foi feita em cópia desses 4 mundos, dentro de nós, como nós somos uma cópia em miniatura do universo, então com a nossa alma não podia ser diferente. Os 4 mundos estão presentes. A nossa alma se divide em 5 partes. Nefesh, que é a parte mais instintiva, que é o nosso sangue, é a parte mais instintiva da nossa alma, que é a parte mais baixa, está ligada ao mundo de Asiá, o mundo mais material, mais grosseiro. Mas tem uma parte da nossa alma que ela transcende um pouco o mundo físico, que é Ruach, o nosso espírito, e que ele está ligado, ele está imerso no segundo mundo de Yetzirah, o mundo da formação, o mundo do amor, da devoção, de coração, do servir ao Eterno através do amor. Tudo isso é Ruach, é o espírito. E assim, a nossa alma, ela tem uma parte física e sólida, que é o nosso sangue. Sim, o sangue é uma parte da nossa alma. E é a parte mais material. Então, assim como o mundo de Asiá, que é o mundo mais distante da presença do Eterno, ele precisava da sua forma física. Nós, que somos a cópia do universo, temos a parte física em nós, que é o nosso sangue. Depois disso, Ruach, que é o nosso lado emocional, o nosso lado sentimental, o servir ao Eterno através do amor, dos valores morais. Tudo isso, quem governa a nossa alma é o nosso espírito, o nosso Ruach. Só que acima do espírito, há a nossa Neshama, que é o nosso intelecto, que é o que nos faz imagem e semelhança de Deus. Nós temos o poder criador no nosso cérebro. E esse poder criador, é claro, está imerso no terceiro mundo mais alto, que é o mundo de Beriá, o mundo da criação. Olha como é que tem sentido e conexão todas as coisas. E nós temos ainda um 4º nível de alma, que é chamado de Hayá, que é a nossa centelha de alma mais profunda e que mostra a essência de tudo que nós somos como ser humano. Depois que a gente perder tudo, aquela essênciazinha que fala, você é você, isso é o nível da tua alma, é o 4º nível, extremamente alto da tua alma, que está acima da sua inteligência, que é a tua Hayá, que é uma parte da tua alma, e que está ligado
ao mundo de Atzilut, que é aquele mundo mais próximo da presença divina, que é um mar de misericórdia entre Deus e o Messias. Olha como é que os 4 mundos estão ligados com esses 4 níveis da nossa alma. Mas os rabinos falam que tem um 5º nível na nossa alma, que é chamado de Yeridá. É o nível mais alto da nossa alma. E que esse nível está até fora de nós. Sabe por quê? Porque esse 5º nível da nossa alma é uma centelha da alma do próprio Messias, Yeshua, dentro de cada um de nós. É o que nos faz ter Yardut, nos faz ter unidade. Você vê, todo ser humano quer amar, quer ser amado, quer prosperar. Por que todos temos os mesmos sentimentos? Porque somos a mesma pessoa, no fundo. E essa pessoa é o Messias, Yeshua, que habita em nós, literalmente, de forma mais profunda ainda. É o que nos faz um. E notem uma coisa, esse 5º nível de alma, que é Yeridá, que é uma centelha da alma do Mashiach dentro de cada um de nós, os rabinos ainda falam uma coisa muito interessante. É essa parte da nossa alma que nos conecta ao Ein Sof, ao Eterno. E é por isso que agora fica claro o que Yeshua falava, de uma forma literal. O que Yeshua dizia? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. É claro. Porque qualquer ser humano que queira ter contato com Hashem tem que fazer isso através da sua Yeridá, da parte mais alta da sua própria alma, que é a parte que conecta ao Eterno. Esse é uma centelha da alma do Mashiach dentro de cada um de nós. Somente Ele nos liga a Hashem. E Yeshua é a porta. Sem Ele, não tem acesso ao Eterno. A pessoa pode fazer as rezas que for, pode ser caridoso, pode ser o que for, mas se não tiver o Mashiach, nada feito, perdeu a porta. E quem diz isso? O próprio Mashiach Yeshua. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. E o Hanan, João 3,36. E Yeshua disse isso claramente. E agora, entendendo esses 4 mundos de sublimidade e entendendo que isso é quase uma cópia da nossa própria alma, assim como há esses 5 mundos, ou seja, os 4 mundos de sublimidade, mais o Messias, mais o Adam Kadmon, a nossa alma também tem esses 5 níveis. 4 níveis físicos que dizem respeito a nós e um 5º nível que está acima de nós, que é uma centelha da alma do próprio Messias dentro de nós e que é a única porta que nos conecta ao Eterno. E aí o que acontece? Acontece então uma situação complexa. O ser humano pecou. E por pecar, ele se desconectaria para sempre do Eterno. Mas o Eterno já tinha um plano que a gente chama, na cultura judaica, de Geulah, de redenção. E nesse plano, ele enviaria o seu próprio servo sofredor para aquele que é perfeito levar sobre si os castigos que todos nós merecíamos por causa das nossas descumprimentos da Torá. Então, o próprio Eterno envia nada mais, nada menos do que esse Adam Kadmon, esse Messias, através de quem todo o universo foi feito. Ele manda aqui na terra, em carne e osso. Porque como ele não tem transgressão da Torá, não tem erros de Torá, ele pode pagar o preço por nós. Aí, olha o que acontece agora, gente. Ele, ao dar a sua vida em nosso lugar, naquela cruz, naquele madeiro, ele cumpre a exigência da Torá de olho por olho, dente por dente. Ele cumpriu.
Porém, tem uma coisa superior que ele traz junto com ele. Por quê? Ele não é um homem dessa criação. Ele mesmo fala, eu sou de cima, vós de baixo. Ele é acima do nosso mundo da criação aqui. Mas quando ele vem e cumpre a exigência do eterno, fulano que pecou, então você está dando a vida, olho por olho, dente por dente, vida por vida. Então o pecado da pessoa é redimido e Yeshua tem que morrer por isso. Mas tem um detalhe. O sangue de Yeshua não é dessa criação. Ele é dos mundos superiores. E no sangue de Yeshua tem uma diferença que no nosso sangue não tem. Ele não está sujeito ao tempo, porque o tempo é uma criação aqui do mundo de Asiá, do mundo físico. E por não estar sujeito ao tempo, ele tem uma vida que em si mesmo é eterna. Então, como crédito, ele pagou a mais essa conta. Ele era para pagar o olho por olho, dente por dente. Ao nos libertar do pecado e pagar o preço, porque ele era justo e podia pagar esse preço na cruz, ele pagou o preço por nossas transgressões, como diz Isaías 53. Ali se cumpriu a justiça do Eterno. Só que ele deu dinheiro demais. Porque o sangue dele não era o sangue de qualquer homem. Era um sangue que em si mesmo é eterno. E agora, eterno, como é que a gente resolve isso? Então, para todos aqueles que nele creram, recebem o atributo da vida eterna de Yeshua. E perpetuou. Você vê que é assim que nós podemos ter a vida eterna. O Eterno faz tudo justo. Por isso que não poderia ser só um profeta, por isso que não poderia ser Moisés, por isso que não poderia ser judeu nenhum ser humano. Tinha que ser alguém cuja semente vinha de outro lugar, como dizem os rabinos, no Targum, falando da profecia de Gênesis 3,15, que Zerah, a semente, viria de outro lugar. Ou seja, não era um ser humano normal, mas aquele que é o molde do ser humano, aquele que é a palavra, aquele que organiza toda a criação. Quando o Eterno fala, faça-se a luz só se fez porque quem estava organizando aquela luz era o Mashiach. Ele é a palavra que foi dita pelo Eterno. Toda vez que o Eterno fala, criando alguma coisa, quem está em ação como mediador é o Mashiach. E é por isso que quando o Mashiach Yeshua vem, ele é Immanuel, Deus conosco. Por quê? Porque ele é Deus em si mesmo? Não, ele não é o Eterno. Ele é o canal, o mediador entre Deus e os homens. No latim, tem um versículo que descreve isso claro. Em 1 Timóteo 2,5, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Yeshua HaMashiach, homem. Esse versículo, ele elimina completamente a Trindade, porque ele mostra que há um só Deus, o Eterno, que não participa do mundo existente. Mas, por mais engraçado que pareça, a palavra em latim para mediador nos dá um entendimento mais preciso do que acontece com Yeshua. A palavra mediador em latim é medium. Então, notem o que acontece. Yeshua é aquele que é ungido, por isso que ele é chamado de Mashiach, ou ungido. Ele é ungido com o Espírito do Eterno e, por ele não ter nenhum limite para a presença divina nele, o Eterno fala diretamente ao povo através dos lábios de Yeshua. Por isso é que é Deus conosco. Ele é um canal. Ele é aquele mediador. É como se ele fosse o telefone de Deus. E nós podemos ver Deus face a face através de Yeshua. Nós não podemos ter acesso ao Eterno direto, que está fora do mundo existente. Mas através do Mashiach, ele se faz o mediador entre Deus e os homens. Então é isso que Yeshua é. Ele não é o Eterno. Ele é o instrumento do Eterno, através de quem o Eterno se manifesta
a todo o povo diretamente e através de quem o Eterno criou todos os seres celestiais, todas as coisas, e também através desse Yeshua que pagou pela nossa salvação. Então, gente, eu não vou me alongar porque esse texto, esse ensino, ele é bem vasto, né? Mas o importante a dizer aqui é que mesmo na cultura judaica há uma visão de que o Adam Kadmon é o Messias que tinha que vir ao mundo, cumprindo as mais de 300 profecias que tem na Bíblia sobre ele. Na Cabala de Isaac Luria, ele é chamado de a alma do mundo, chamada Cabala Luriânica. Então, ele é aquele através de quem você vê o Eterno diretamente. Então, notem como o próprio pensamento judaico enxerga o Messias como sendo o emanador, o mediador entre Deus e os homens. E agora vocês já viram a semelhança do universo criado com a nossa própria alma e de como se espelha, né? De como que nós também só temos acesso ao Eterno através de Yeshua e de mais ninguém. Porque a alma dele está espalhada em cada um de nós. Então, gente, eu fico por aqui. Depois, se tiverem dúvidas, a gente pode falar, né? Mas que o Eterno abençoe a todos, em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom. Yevarech Adonai veishmerecha, Yaev Adonai panamelecha viunecha, Issa Adonai, Adonai panavelecha, veasem lecha, Shalom.